Muito se falou em home office, teletrabalho, trabalho à distância, nesta pandemia, neste ano de 2020. Mas eu queria te convidar para conhecer um novo termo, que chama social office. Um conceito que eu e um colega, Rodrigo Dedo, estamos desenvolvendo e que eu expressei nessa palestra que eu dei para o pessoal, para os colegas servidores públicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Foi uma palestra bem interessante, com perguntas e dúvidas ao final. Espero que você goste. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar. Isso ajuda muito a reverberar esse conteúdo. Eu sou Cris Ferre, professor e gestor de inovação, e tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Acompanhe. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês para a gente falar de um assunto que está pegando muito na nossa vida nos últimos meses. A questão do teletrabalho, do home office, do seja lá o nome que for, é algo que já está na nossa vida, né? Circula ao redor da nossa vida profissional já há algum tempo, com aí alguns órgãos públicos no Brasil e muitos no exterior já adotando isso antes da pandemia. E a pandemia foi, na verdade, está sendo, né, um curso intensivo de home office, de digitalização, em alguns casos de transformação digital, e depois a gente pode falar a diferença entre digitalização e transformação digital, que eu acho que é um conceito, uma diferença aqui, um assunto que nós temos que falar muito bem, né, que nós temos que abordar bastante, porque tem muito a ver com a nossa mentalidade em conduzir inovações, no nosso caso, que nós estamos discutindo agora, inovações no trabalho, na forma como trabalhamos. E e aí o convite para estar aqui, do qual me sinto muito honrado, né, de participar aqui dessa conversa, né? Eu acho que nós temos a oportunidade de colocar isso de maneira um pouco mais informal, né? O bom das lives, o bom dos webinários, que você pode ter uma conversa mais, né, mais fluida. E eu estou muito aberto aos comentários de vocês, as perguntas, os questionamentos, porque a minha contribuição aqui hoje é muito de reflexão, de fazer algumas provocações construtivas, e talvez ajudar a vocês a refletirem sobre a questão do teletrabalho, né, os próximos passos, como implementar o teletrabalho, como é que nós vamos conduzir a nossa vida daqui para frente, no momento em que vocês, eu acho isso muito bom, estão aí já, né, com um processo adiantado de implementação do teletrabalho. Então, acho que essa discussão cai muito bem, espero que estejam aí todos bem instalados. Bom, pessoal, e aí a provocação que eu fiz nessa chamada, eu confesso que é a primeira vez que eu trato deste assunto aqui num evento, né? E que eu estava conversando com um amigo meu, Rodrigo Deda, que é servidor público, já trabalhou no Tribunal de Contas do Paraná, e ele é advogado e também é acadêmico. E um dos posts que eu estava comentando sobre a reforma administrativa, que está aí, né, que está sendo discutida e que envolve também a questão de teletrabalho. E aí o Rodrigo me fez uma provocação muito interessante. E aí, a partir disso, nós fomos desenvolvendo essa ideia, né, uma brincadeira, né, uma provocação, que em vez de discutir home office, ou seja, você transformar a sua casa em um escritório, e você já deve ter ouvido falar do Anywhere Office, quer dizer, você transformar, na verdade, não sua casa, mas qualquer lugar onde você esteja, que você leve o seu laptop e suas outras ferramentas de trabalho, que você transforme num trabalho, né? Então, na verdade, mais do que home office, a gente tem que trabalhar com a ideia de Anywhere Office, né? O que o seu escritório pode estar em qualquer lugar, desde que você tenha, né, mobilidade para isso. Mas mais do que isso, mais do que aonde você trabalha e talvez como você trabalha, é o que você realmente faz e o impacto que isso tem e para quem esse impacto, quem sofre esse impacto. E aí nós voltamos, na verdade, colegas, aí para
E, obviamente, que eu vou colocar aqui algumas coisas que parecem muito simples, mas que a gente tem que resgatar bastante, porque eu acho que quando a gente discute o como, nós temos que antes discutir o para quê, o porquê, o para quem, para a gente entender, então, como fazer o como, né? Então, a partir disso, nós vamos ter uma ideia de como organizar o nosso instrumental de teletrabalho. Então, a discussão sobre teletrabalho hoje, ela recai muito sobre produtividade e sobre controle do funcionário. Então, perguntas como: o servidor pode trabalhar no home office? Como isso vai ser medido? Como isso vai ser avaliado? De que maneira nós vamos avaliar essas entregas? Essas entregas podem ser avaliadas de maneira individualmente ou em grupo? E aí nós entramos naquela discussão de avaliação de desempenho, algo que já vinha também sendo discutido muito intensamente nos últimos meses, nos últimos 2, 3 anos, com essa coisa aí da reforma administrativa. E surgiram aí, né, depois desses meses todos de teletrabalho, de home office, alguns casos um pouco sui generis, né, que geraram aí um certo burburinho na internet. Por exemplo, de juízes estarem morando na Europa, estarem morando em Portugal, procuradores estarem numa, sei lá, numa praia no Caribe, e alguns outros servidores estarem em lugares que você estaria normalmente para curtir férias, fazendo o seu trabalho. E aí, de novo, né, essas notícias saem, isso se mistura com aquelas notícias, né, bem, muitas vezes, enviesadas e até sensacionalistas que a gente vê na mídia, que gosta de tratar muitas vezes o serviço público como um monolito, uma coisa só, não é? Sempre levando, ou quase sempre levando, para os aspectos negativos, né? Então, quando você vê lá uma notícia de que existem servidores marajás que ganham muito e tal, e aí fala isso várias vezes e ressalta alguns casos e que existem e que têm que ser coibidos, não é? Que as pessoas ganham muito mais acima do teto, e aí fica levando, dá uma ideia, uma sensação de que os 11 milhões e 400 mil servidores públicos, somando todas as unidades de federação, de todos os poderes, de que somos marajás, que somos, né, que estamos dentro desses quadros, desses privilégios e etc. Então, é importante a gente entender que nós temos que ser, eu acho que, muito críticos e muito proativos, inclusive em manifestação da nossa opinião como servidores públicos, em mostrar as complexidades do serviço público, as nuances, as diferenças que existem. Então, os trabalhos que a Agência Nacional, né, de Transporte, confesso, conheço pouco, e aqui para mim vai ser uma aprendizagem, tem competências, né, que são muito diferentes das competências, por exemplo, de uma Secretaria de Educação, de uma Secretaria de Saúde, do Congresso Nacional. Então, com diversos tipos de servidores, com diversas funções, e que é muito diferente do Poder Judiciário. Então, quando a mídia coloca, empacota tudo, parece que é uma coisa só, e etc., e vai misturando, e vai passando a ideia de que temos que fazer um controle cada vez maior do servidor público, e etc. Tudo isso, gente, eu estou falando dessa discussão, porque a gente não pode perder a ideia de contexto, leva para uma ideia, então, de que tem perdurado aí nos últimos anos, isso mesmo antes da pandemia, de que nós temos que fazer controle de processos, controle de e-mails, controle de ponto, controle de horas de bunda na cadeira, controle de presença física. Então, esse tipo de controle ineficiente, que não mede resultados, que vai criando e que tem criado uma cultura organizacional burocrática com foco no meio e não no fim do trabalho do servidor público, é, é um problema na hora que a gente está precisando fazer uma inovação na forma como a gente trabalha, porque senão a gente
inova para continuar do jeito que está, né? E aí é que a gente entra numa diferença muito interessante, né, entre digitalização e transformação digital. À medida que eu pego os meus alunos, eu sou professor, eu tenho lá, sei lá, 40 alunos numa sala, eu simplesmente boto a mesma aula para 40 alunos, em vez de ser presenciais, no Zoom ou aqui, né, no Teams, com a mesma aula, com os alunos assistindo e podendo perguntar da mesma maneira, eu não estou fazendo uma transformação digital da forma como eu dou aula, eu estou simplesmente digitalizando. Como também é muito comum acontecer, por exemplo, quando você tem um processo de EDOC, né, de documentação eletrônica, que você falando, olha, vamos digitalizar aqui a nossa organização. E aí nós vamos eliminar esses processos aqui, essa papelada toda, e vai ser muito bom, e etc. E aí o que você faz? E aí é muito comum isso. Aquele processo que passa por um setor, passa por outro, passa por outro, passa por 15 setores. Eu já tive processo aqui que passou por 80 setores aqui na Câmara. Sou funcionário da Câmara dos Deputados há 27 anos. Já tive processo meu que passou por 80, por 100 setores. Foi e voltou e ficou sambando o processo. Na época do processo físico. Quando a gente digitaliza, isso nos dá outras ferramentas para repensar esse processo de trabalho, certo? De maneira que eu não preciso, como já aconteceu muitas vezes, você simplesmente vai passar. Aconteceu isso, o processo virou eletrônico, não tem mais papel, ótimo, queimamos menos árvores, excelente, né? Só que ele continua passando pelos 85 lugares do mesmo jeito. Por quê? Porque houve a simples digitalização, não houve a transformação digital, que é o quê? Por exemplo, uma ferramenta que eu poderia usar como própria da transformação digital para esse caso é o seguinte, mandar para 4 setores ao mesmo tempo, para os 4 emitirem o seu parecer, em vez de ser um, depois o outro, né? Por uma questão física, às vezes você não tem como copiar o mesmo processo e mandar para 3, 4 ao mesmo tempo, então você tem que mandar para um, para depois outro. Então, esse é um exemplo, né, de que você, então, podendo mandar, ganhando muito mais tempo, usando essas ferramentas, fazendo de maneira mais moderna, eliminando o processo, você pode fazer processo de transformação digital. Transformação digital, então, colegas, implica em dizer que a gente, quando vai fazer uma inovação usando ferramentas digitais, como essa agora que nós estamos fazendo de migração para um sistema home office, nós temos que pensar, então, nas novas possibilidades de trabalho. E não simplesmente digitalizar o nosso trabalho, fazer a mesma coisa que a gente faz, só que em vez de fazer no ambiente físico, conversando com colegas, a gente vai fazer com um computador olhando para telas o dia inteiro. Não, acho que tem que ser mais do que isso. Então, a partir dessa perspectiva, eu acho que a gente tem que ampliar, então, a discussão do home office, né, que tem sido muito, né, que tem muito focado assim na questão de redução de custo, isso é ótimo, mas na simples transposição do trabalho como é feito para um sistema digital, inclusive trazendo os mesmos erros para o mundo digital, né, para a forma digital. Então, eu acho que aí um ponto importante para a gente então avançar nessa discussão é que a gente tem que pensar em maneiras agora de ganhar mais efetividade no trabalho. E o home office, ou a forma que a gente der para isso, tem que ser um instrumento para a gente ganhar essa efetividade. Tem um pensador inglês que chama John Tyndall, que eu gosto muito, que ele fala das janelas de oportunidade. Você já deve ter ouvido essa expressão. E ele fala o seguinte, olha, quando tem um problema que ele está maduro, ele está bem especificado, ele está fervendo, com uma solução possível já concreta, existe uma solução para isso. Com um clima político ideal, se abre então uma janela de oportunidade para se promover mudanças. É o que está acontecendo agora, né, em relação ao home office. Nós tivemos um problema, não conseguimos mais trabalhar presencialmente por uma questão de pandemia. Nós precisamos, então, fazer a migração do trabalho, já existe solução para isso, existem ferramentas,
fizemos essa migração no momento ideal. Então, isso significa que a gente está num processo de aceleração dessa mudança dentro de uma janela de oportunidade. Nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade, então, para fazer uma mudança rumo à efetividade. Vocês devem se lembrar, né, as perguntinhas sempre de concurso, e eu vou simplificar aqui ao máximo só para lembrar, que a gente tem a eficiência, a eficácia e a efetividade na administração pública, né? Que a eficiência é mais aquela ideia de você fazer, né, um bom custo-benefício. Quanto mais barato resolver aquele problema, contratar com melhor preço, você vai comprar água com melhor preço, você vai resolver o problema. A eficácia com foco em resultados e metas. E a efetividade com base no impacto. Quer dizer, você fazer uma coisa, não desconsiderando o custo, mas às vezes até comprar uma coisa, gastar um pouco mais para fazer uma coisa que vai ter mais impacto. Nós, colegas, somos muito acostumados, isso é próprio do serviço público, trabalhar com base em eficiência. É sempre, ou nem isso, né? Vamos pensar que, não estou falando dos órgãos que não lidam com eficiência, não querem saber de eficiência, ou que tem muitos colegas picaretas, ou que tem gente... Não, esquece esse lado ruim. Vamos pensar assim que é um órgão com pessoas trabalhadoras, que eu acho que é a grande maioria, a grande média do serviço público brasileiro, pessoas, de forma geral, que estão ali querendo fazer o seu trabalho da melhor forma possível, buscando pelo menos a eficiência. Aí o que acontece? Ela foca muito num sistema de eficiência que não funciona muito bem, que não gera impacto. Então, um exemplo claro, você pega um conjunto de processos, né, que você, por exemplo, é de uma área jurídica, ou você tem que analisar processos, ou você tem que analisar relatórios. Então, você tem que todo dia analisar ali, sei lá, 10 pastas, 5 pastas, 8 pastas. E qual que é o seu objetivo? É esvaziar aquele escaninho, é tirar aquelas pastas dali e passar para frente. Agora, aí se você fizer isso, se você fizer 8 por dia, você conseguiu ser eficiente. Mas será que você resolveu aqueles problemas? Aquela sua atuação gerou algum impacto? Muito normalmente as pessoas não fazem esse tipo de avaliação, de que, na verdade, eu tenho que pensar por que aquele processo está ali. Ele era para estar aqui vindo para eu dar parecer? Eu poderia fazer alguma coisa para evitar que esse processo chegue aqui? O que eu posso fazer se esse processo é mais um entre outros do mesmo padrão e ele chega aqui, eu tenho que dizer não? Então, tem uma série de trabalhos, uma forma de pensar voltada para a inovação, com foco na efetividade, ou seja, eu quero que o meu trabalho, muito mais do que baixar o número de processos aqui desse escaninho, é que ele gere impacto. Por que eu estou falando isso, colegas? Porque tudo isso, com esse mindset de inovação, de pensar no impacto do trabalho, etc., ele vem antes da gente pensar no modelo de home office. Quer ver um outro aspecto importante? Nós falamos aqui da questão da efetividade do impacto. Como você vai saber se o trabalho vai ter impacto se você não entender, primeiro, a fundo o problema que você está lidando? Qual o problema que você tem que resolver? Você já parou para pensar qual é o problema que você tem que resolver no dia a dia do seu trabalho? Ah, o meu problema é eliminar os processos aqui. Tem muito processo que eu tenho que eliminar. Será que é esse mesmo o seu problema? Então, essa é a primeira reflexão. Segundo, quem a sua atuação vai beneficiar? E aí, colegas, eu acho que vamos definir aqui dois públicos que geralmente a gente lida. Tem aquelas pessoas, aqueles colegas que fazem um trabalho mais técnico, como eu já fiz muito tempo, ou uma atividade talvez mais operacional, mais técnica, ou mais até no nível tático. E ela, por exemplo, essas atividades de estudos de inteligência, de pareceres técnicos, o pessoal da tecnologia, né, muito assim,
quem lida com infraestrutura, compras de equipamentos e etc. para o governo, quem trabalha nas sessões de controle, esses tipos de profissionais da área pública, eles não têm o foco de impactar o cidadão diretamente, não. O foco deles é impactar o cidadão indiretamente, certo? Mas o foco é o quê? É, por exemplo, o gestor de tecnologia, analista de sistemas, que vai tentar viabilizar uma solução para um determinado demandante da área de negócio, ele tem que atender quem? Ele tem que atender o seu colega da área de negócio. Então, ele tem que conhecer muito a fundo os problemas desse colega da área de negócio, o que ele está sentindo, o que está pegando na vida dele, qual que é realmente o problema que ele tem, porque muitas vezes o colega chega querendo uma solução, mas na verdade você precisa fazer um trabalho com ele para trabalhar o problema, para fazer o entendimento do problema. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante, então, você ter o foco no usuário. Hoje, isso é um princípio muito importante da inovação na área pública, o foco no usuário, o foco no cidadão, o foco na pessoa, né? Então, o Estado centrado na pessoa, ele parte da pessoa e chega na pessoa. Seja essa pessoa cidadão, que é o mais importante, seja essa pessoa um outro colega servidor que vai fazer um serviço para o cidadão. Então, muita gente olha para o meio, para o órgão público, precisa ter presente essa ideia de que eu preciso conhecer meu usuário, eu preciso entender o problema que ele tem. Então, esse é, digamos assim, o primeiro tipo de servidor. O segundo tipo de servidor é o servidor, então, que tem um contato direto com o cidadão, de alguma forma. Como, por exemplo, o juiz. O juiz de direito, ele vai ter audiências públicas, ele vai ter um contato direto com uma pessoa que está ali demandando, por exemplo, uma causa de família, um casal que está se divorciando, ou se é um processo criminal, vai ter contato direto com o promotor que está em nome do Estado processando um pretenso criminoso, né, que vai estar ali. Então ele está lidando diretamente com as pessoas. Aquela pessoa aqui, aquele profissional nosso, colega atendente do INSS, ele vai estar lidando ali com o público muito carente, com dificuldade de acesso digital e etc. Então, esse outro tipo de servidor é o servidor que tem uma relação direta com os cidadãos. Olha só, colegas, vocês devem estar achando assim, pô, esse Cristiano fica viajando, ele está falando um monte de coisa abstrata, não, calma. Estou falando de conceitos aqui importantes para a gente conectar tudo isso e vamos chegar aí na ideia de social office, tá? Porque é muito importante de entender essas diferenças, né? De saber que nós temos, nesses 11 milhões de 400 mil servidores, nós temos servidores de diversos tipos, né? Uma professora de primário de um município é diferente de uma enfermeira do SUS nesse mesmo estado, que é diferente de um auditor de controle do Tribunal de Contas da União, que é diferente de um analista legislativo da Câmara dos Deputados, né, que é diferente de não sei como é que vocês chamam, analista aí da NTT. Então, é preciso muito ir a fundo dessas diferenças, dessas nuances aí do serviço público. Mas alguns princípios são muito comuns. Daí eu quero frisar exatamente esses pontos que eu estou colocando. Primeiro, foco no usuário. Quem é o seu usuário? Quem você atende? E aí, se você atende, se você, por exemplo, é de uma área técnica, você é um parecerista jurídico da diretoria. Diretoria geralmente tem uma assessoria jurídica que vai dar os pareceres nos processos. Você tem que atender, obviamente, o diretor, mas você tem que resolver o problema daquele colega lá de algum setor qualquer que está demandando algo para você dar um parecer, certo? Você está atendendo o cidadão? Não diretamente. Indiretamente, sim. Certo? Indiretamente, todos os nossos trabalhos que nós fazemos na área pública, esses 11 milhões e 400 mil servidores, têm algum tipo de impacto na sociedade, para o cidadão. Deveria ter. Certo? Para isso que foi criado o Estado. Então,
Aí, importante então trabalhar que esse servidor, esse parecerista jurídico, ao mesmo tempo que ele tem que entender a fundo o que o seu diretor precisa, o que o colega está querendo, qual o problema que ele tem, e que impacto, mesmo indireto, isso vai ter lá na sociedade, com o cidadão. Então, é diferente daquela pessoa que atende diretamente o cidadão. E esse tem que ter um contato, então, né, ele vai entender, ele vai desenvolver a chamada empatia, né? Então, a palavra-chave aqui para nós, e que é hoje uma das soft skills, das competências socioemocionais mais requeridas por organizações públicas e privadas no mundo, está em todos os relatórios de indicação de qualidades. Você sabe que tem organizações, empresas, que elas não contratam fazendo provas técnicas, que elas não contratam fazendo concursos públicos, que elas não contratam vendo currículos? Não. Elas contratam com base numa conversa, né? A Senco, do Ricardo Senna, é uma essas inovações organizacionais que eu tenho estudado bastante isso, pesquisado bastante isso. Como organizações públicas e privadas do mundo têm criado maneiras diferentes para deixar seus trabalhadores mais felizes e trabalhando com mais rendimento, com mais eficiência, sem tantos mecanismos de controle. Sem fazer controle de ponto, sem fazer controle de hora, né, com formas mais progressistas, mais abertas. E aí muitas delas contratam as pessoas com base no quê? Numa conversa, num diálogo que a pessoa de RH, e às vezes não é a pessoa de RH, tem empresas, tem organizações que não têm setor de RH mais. Você sabia disso? Tem organizações como a Buurtzorg, que é uma organização é meio sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, mas que é uma gigante da Holanda e de outros países europeus, que ela faz tratamento de pessoas idosas que têm tratamento de saúde. Eles não têm RH, não tem sistema de RH. Então, as equipes são divididas em células de 15 a 20 pessoas e as próprias pessoas, tá? Alguém da equipe ou um conjunto, um pequeno conselho das equipes vai contratar alguém e vai fazer esta seleção. E muitas vezes essa seleção é com base numa avaliação da sua personalidade, principalmente das suas capacidades, suas competências socioemocionais, essas soft skills. Como, por exemplo, empatia, capacidade de liderança, de comunicação não violenta que você tem, de capacidade de colaboração, né? Você é uma pessoa que puxa muito para si ou que você é capaz de colaborar. Você sabe ouvir? Você, inteligência emocional, né? Algo que há muitos anos a gente já ouviu falar disso, que hoje né, não cai em concurso público, até porque é difícil de avaliar isso. Mas essas empresas, essas organizações mais inovadoras, elas avaliam isso. Você tem a capacidade de se adequar à cultura da nossa organização, de ser colaborativo, de ser meio ninja. Isso é muito avaliado hoje em dia. Você tem um conhecimento multidisciplinar, mais do que um especialista, eu preciso que você seja coringa, que você entre aqui, aceite esse tipo de tarefa, que você tenha iniciativa. Essas coisas aí, hoje, são muito mais bem avaliadas. Agora, no caso do servidor público, é muito importante o exercício dessa, que é, digamos assim, talvez a mestra das mestras, competências socioemocionais, que é a empatia. Por quê? Porque por meio da empatia você vai entender melhor o usuário que você está atendendo, seja esse usuário interno, colega seu de outra área, seja esse usuário cidadão. E aí, colega, então nós vamos chegando já nessa ideia, então, de social office, né? Que, então, na verdade, uma vez que você tem a capacidade de entender o seu colega, o que ele está vivendo, os problemas que ele tem. E eu, por exemplo, vamos pegar aqui, desculpem os colegas da área de TI, né? Mas todo mundo aqui já teve problema com a área de TI, não é mesmo? Então, você vai pedir uma coisa, eles não dão, eles demoram, tem sempre uma fila, uma desculpa, aí tem aquele enrolês, né? Técnico, tecnológico, e aí ou quando manda uma solução, aí ela vem meio
né, empacotada de uma maneira estranha, não funciona e etc. Então, isso ocorre muito por falta dessa capacidade de colegas de TI, tá? Não quero generalizar, mas isso não deixa de ser comum, em entender realmente os problemas daquele setor, dos colegas que vivenciam, que estão fazendo a demanda, até porque quando você parte por um processo de empatia, de entendimento ali daquele usuário que você precisa atender, você percebe que ele não está sabendo especificar o problema que ele tem. Isso é muito comum. Às vezes, todo mundo tem isso, a gente não consegue delinear muito bem os problemas que a gente tem. Então, para sintetizar aqui o ponto que eu estou querendo dizer, precisamos, então, ter isso como uma competência transversal, que todos nós, acho que antes de falar em home office, a gente tem que trabalhar a questão da empatia e usar todas as ferramentas que a gente tem aí para o exercício, de maneira até mais científica, do conhecimento do usuário. Né? E hoje existe quase que uma ciência chamada experiência do usuário, né? User Experience, quando você vê o X, é esse símbolo de entender a fundo o que o usuário ele está querendo, o que o cidadão está querendo, o que o colega de outra área que está me pedindo ele está querendo, o que ele está sentindo, o que aquele problema gera nele, né? Quais são? Então, o pessoal faz medições e tem técnicas para fazer, então, por exemplo, uma medição de tudo o que você sente quando você acessa um serviço público, né? Então, por exemplo, não sei se a NTT já fez isso. Vocês fazem resoluções, né, muitas vezes, para a regulação da área de transporte terrestre. É claro que vocês devem receber feedbacks das organizações, né, e etc. Agora, um exemplo típico nessa área seria assim, ó, o que você, por exemplo, filmar um caminhoneiro que pela primeira vez viu uma nova regra criada pela NTT. Tá? Não sei se estou falando besteira aqui em termos de competência, tá? Mas vamos supor que assim que aconteça isso. Esse seria um tipo de impacto que o trabalho de vocês tenha. Qual é a reação dele? Ele ficou chateado? Ele ficou com dúvida? Ele ficou ansioso? Aquele texto que ele viu gerou que reação nele, cognitiva e emocional. Então existem técnicas hoje que fazem, né, que ensinam a fazer isso, como por exemplo a etnografia, o estudo, né, quase antropológico ali de uma determinada realidade, a definição de persona, ou seja, você define o que é o seu usuário médio, aí você cria uma figura, né, como se fosse virtual, né, simbólica, que simboliza uma média daquele tipo de usuário. Então, existe uma série, grupos focais, né, observação participante. Você vai lá e observa, fica ali escondidinho, o seu usuário usando o seu serviço ou vivenciando o problema que você quer ajudar a atacar. Então, tudo isso faz com que você tenha uma visão profunda do seu usuário, seja ele qual for. Por que isso é importante, gente? Porque o servidor público, ele precisa se conectar com o seu usuário. E aí agora, tendo isso em vista, né, de que você, como servidor público, isso para todo mundo, do ministro até a pessoa que faz a limpeza, ela tem que entender para que ela está fazendo aquilo, para quem, e etc. Aí, com isso, agora a gente tem condições de pensar de que forma vamos trabalhar para alcançar isso. Porque o meu trabalho tem que ter impacto. O meu trabalho tem que ter impacto para aquela pessoa. O meu trabalho tem que ter impacto para esse grupo de pessoas. Eu estou entendendo melhor o que esse grupo de pessoas precisa. Eu estou entendendo melhor que forma que o meu trabalho pode ter impacto. Agora sim, vamos falar na forma como a gente pode trabalhar? E aí, colegas, vocês já devem estar me acompanhando aqui, os que não estão dormindo, ouvindo a minha voz grossa, com essas digressões aí abstratas, hein? O Kleber já deve estar perguntando, quem teve a ideia de chamar esse cara aí? Mas, e a Alessandra também fala, fui eu, meu Deus, me desculpa, Kleber. Mas, brincadeiras à parte, para a gente fazer um fechamento disso daí, então, uma vez que a gente entende que a gente tem que ter um impacto no nosso trabalho, entender o público que nós estamos precisando atender, agora
vamos pensar nas melhores formas de fazer esse trabalho. Primeiro, que reduza custo, ou seja, que não gere tanto custo, né? Porque estamos no momento de contingência, já vínhamos de uma crise sistêmica antes, que foi acelerada pela pandemia, né? Há poucos recursos, os recursos não são suficientes para cobrir as despesas, temos que reduzir as despesas públicas, há muitos gastos desnecessários, temos que lidar com tudo isso. Agora, temos que aproveitar para ter até mais impacto, né? Até mais impacto. Tudo bem, então, me acompanhando? Tudo bem aí? Legal. Porque às vezes eu fico vendo minhas anotações aqui e não estou vendo a carinha de vocês. Bom, aí agora sim, surgiu uma oportunidade para termos aí uma nova forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar que vai ser mais barata, que vai reduzir custos enormes. Já saíram vários indicadores aí de que realmente o home office economiza milhões, os gastos que você tem na administração pública foram reduzidos assim de maneira significativa, gastos com energia, gastos com eletricidade, quer dizer, a mesma coisa, gastos com limpeza, né, com água, com café, com transporte, com tantos outros gastos aí. Então, agora vamos discutir a maneira de trabalhar, a melhor forma de trabalhar. E essa melhor forma de trabalhar, então, tem que partir dessas ideias de que o nosso trabalho tem que ter impacto no que a gente precisa fazer dentro da competência do nosso órgão para atender aquele grupo de usuários, seja ele qual for. A partir disso, colegas, nós temos condições de maneira muito livre de discutir em que formato que a gente vai ter de trabalho. E aí nós vamos entrar, então, numa discussão de que, mais do que home office e anywhere office, a gente precisa ter a ideia de um social office, ou seja, que a gente precisa atender socialmente bem o nosso trabalho. Se o seu trabalho como servidor público vai ter impacto social, vai ter impacto positivo na sua organização, com redução de custos e etc., eu acho que você deveria ter o direito de exercer a sua liberdade de trabalhar, então, da maneira que gerasse melhor esse resultado. Esse deveria ser o foco, então, de toda a organização, não é? E dentro, então, dessa perspectiva, eu já estou acabando aqui a minha fala, eu queria ouvir muito os comentários de vocês, perguntas e etc. Vamos pegar a ideia de design thinking, né? Para quem não conhece, é uma metodologia de desenvolvimento de inovação criada por uma empresa que chama Ideal, depois virou um método amplamente utilizado para desenvolver projetos que têm o ser humano como central, né? Por exemplo, se você vai desenvolver um foguete, vai desenvolver uma fábrica, aí o seu foco não precisa ser exatamente, né, no ser humano e etc. Isso é, digamos assim, secundário diante das outras complexidades. Não existem outras formas de desenvolver projetos, mas se o seu projeto é para desenvolver humano, o Design Thinking tem sido campeão. Um método, então, que ele pega com a ideia de você estudar a fundo o problema que você está resolvendo, e para estudar a fundo o problema que você está resolvendo, você tem que estudar a fundo as pessoas que estão sofrendo esse problema. Depois vão passar por um emaranhado de soluções possíveis, de brainstorming, o grupo vai escolher uma solução, vai fazer um piloto, fazer um experimento com aquela solução, vai lançar aquela solução, mesmo bem experimental, vai avaliar o impacto que essa solução experimental, esse protótipo teve, e depois vai melhorando continuamente. Dentro dessa ideia, então, de design thinking, a institucionalização do home office, ela pode ser adotada dentro dessa ideia de design thinking, a partir com essa metodologia de design thinking. Ou seja, poxa, vamos instituir o home office? De que forma nós podemos fazer? Existem diferentes formatos. De que maneira nós vamos avaliar o desempenho dos colegas? Vamos avaliar individualmente? Vocês sabem que a discussão sobre avaliação de desempenho ela é enorme, ela é complexa, ela tem 1000 diferentes formatos, né? Se há uma coisa que não tem consenso na literatura de RH do mundo, é a avaliação de desempenho. E qual que é a melhor solução para isso? É a tentativa e erro. Então, a ideia de que, uma vez que você parta da ideia de que você tem que resolver problemas para pessoas,
você tem que entender os problemas das pessoas e que você vai desenvolver um processo de tentativa e erro de experimentos, que eu acho que é o ideal, você vai ter as melhores condições de chegar no médio e longo prazo no melhor modelo de home office para sua organização. Tá? E aí eu não estou nem entrando no modelo qual é, não conheço essa proposta de vocês e não estou aqui para discuti-lo, obviamente. Né? Eu estou falando dos princípios que deveriam nortear, então, ou que podem nortear, uma discussão sobre home office. Aí sim, daí a partir disso, nós vamos discutir, poxa, vamos criar um sistema misto, por exemplo, como no Ministério da Integração Social lá da Bélgica, é, eu acho que não sei se foi em 2011, chegou lá um ministro muito revolucionário, que parece que está lá até hoje, ou ficou por muitos anos, e ele criou um sistema do seguinte, olha, cada um da sua área vai criar o seu ambiente de trabalho como quiser. Então o pessoal de TI criou de acordo com o que eles achavam que era mais legal. Tiraram baias, colocaram puffs, colocaram quadros. O pessoal da área de jurídica queria um negócio mais, né, organizadinho, então eles também organizaram da maneira que eles queriam. E também criaram lá áreas comuns, de uso comum e coletivo. Além disso, o ministro falou o seguinte, mas olha, quem quiser trabalhar em casa, fica à vontade. Ou seja, ele deu várias possibilidades, tá? Para que você, olha, se você não quer trabalhar em casa, como muitos colegas não querem trabalhar em casa, não querem o home office de jeito nenhum. Eu vejo alguns diretores, alguns gestores recebendo as súplicas de colegas dizendo o seguinte, olha, eu quero muito voltar a trabalhar no ambiente de trabalho, eu não quero mais ficar em casa, trabalhar em casa, eu não aguento mais. Isso está sendo uma tortura psicológica para mim. Então, a hibridização, acho que é um modelo bem interessante. Então é o seguinte, olha, você trabalha onde você quiser e tal, você tem que entregar esses resultados aqui, você tem que fazer esse trabalho, tá? Agora, se em casa você não se sente bem, eu também te dou aqui um espaço de uso comum, coletivo, né, que você vai poder trabalhar. Então, por exemplo, eu quando eu passei lá no GovLab da Universidade de Nova York, fiquei lá 2 meses fazendo uma fellowship. E a maneira como eles organizavam o espaço era muito legal. Eles tinham lá bancadas de computadores baixas e altas, porque tinha gente que gostava de trabalhar em pé, até para dar uma variada. Né? Você podia pegar qualquer uma, colocar o seu computador e trabalhar ali. Alguns já traziam, deixavam lá o seu desktop bonitinho. Aí tinha uma sala de uso comum, que aí, se você quiser sentar ali, trabalhar no sofazinho, uma coisa um pouco mais confortável, você está com as costas cansadas, você trabalhava naquela sala com sofás. Agora, tinha também a sala de silêncio, uma sala fechada, que você ia para lá, ou para ler, para coisas que você precisa de muita concentração, né, porque a área geral já é meio barulhenta, ou para meditar, aí tinha lá umas esteiras, você podia deitar, ou mesmo para dar uma cochiladinha. Então tinha um sofazinho lá para você dar uma cochiladinha. E além disso, tinha salas de videoconferência que você podia reservar para fazer suas reuniões, para ter as reuniões de cada um separadas nas suas salas de videoconferência. Olha só que legal, então uma reorganização do espaço físico, tá? Para você trabalhar. Só que a Beth Novak, diretora, não estava nem aí se as pessoas iam para lá ou não. Isso era absolutamente secundário. Agora, ela tinha os checkpoints dela. Toda quinta-feira vai ter a reunião presencial, até porque ela tinha 2, 3 trabalhos, ela não ficava lá o tempo todo, de 1 às 2. Essa reunião presencial, nós vamos fazer o balanço da semana, os projetos para a próxima semana e todo mundo tem que estar. Se não tivesse, tudo bem, justificava, mas aí com isso ela definia então uma rotina, tá, de obrigações, claro, e cobrava todo mundo, os trabalhos, etc., de acordo com o projeto. Então, para terminar, até que acho que falei até demais, mas uma vez a gente considerando, né, de que o importante do nosso trabalho é pensar que ele precisa ter impacto, que a gente foi contratado para gerar impacto, seja direto ou indireto, que a gente precisa entender o nosso usuário, para quem que a gente vai atender, né? E que entender o nosso usuário não significa que você tem que ir para o trabalho. Na verdade, colegas, nós temos que pensar assim, ó, eu ir
para a minha bolha burocrática do meu escritório, vai ser bom ou ruim para eu entender o meu usuário e fazer meu trabalho dar impacto. Eu trabalhar também numa bolha do home office também vai ser bom ou ruim para o meu trabalho gerar impacto e eu entender o meu usuário. É isso que nós temos que pensar. Que muitas vezes ir para a sua bolha burocrática, ali aquele escritório, talvez dificulte você conseguir o impacto que você precisa no seu trabalho. Isso faz com que algumas carreiras possam ter ampla liberdade e outras nem tanto. É isso que nós temos que entender, para eu fechar meu ponto aqui. Então, eu acho que, por exemplo, um juiz de direito, ele não tem como, depois que as coisas voltarem ao normal, trabalhar 100% online no outro país. Por quê? Porque dentro do trabalho dele, ele precisa conhecer a realidade social. E ele só conhece a realidade social indo lá, vendo as pessoas irem lá, sentindo a dor da pessoa que chegou lá na audiência, que pela câmera não vai ser possível. Ele entender a realidade social daquelas pessoas que ele está julgando, isso é muito importante para o processo de julgamento. Certo? Agora, para colegas que trabalham com dados, ciência de dados, inteligência e etc., ele tem uma outra necessidade. Ele tem que entender o que o trabalho dele vai impactar, mas não necessariamente ele tem que estar ali, né, vivenciando, estar ali dentro de uma certa comunidade ou dentro de um escritório na esplanada, porque isso não vai gerar nenhum benefício, pode até atrapalhar a performance dele. Então, acho que é isso que é importante. A ideia de social office é você, então, focar no impacto e da questão do como fazer, você pode fazer de diversas maneiras, considerando as diferenças entre as carreiras, levando-se em conta, então, de que uma vez que eu acho que esse é um processo experimental, tá? De tentativa e erro, pelo menos eu acho que é a melhor forma de conduzir isso, ó. Vamos fazer esse processo aqui de home office. Vamos testar, vamos avaliar, vamos ver como a gente vai criar avaliações, se vai funcionar, se não vai funcionar, depois vamos melhorando isso, vamos experimentando novas coisas. E talvez nunca chegue no modelo ideal, porque talvez seja um processo iterativo permanente, né? Mas, uma vez que você começa isso, você tem condições de, com transparência, com avaliação de impacto, você chegar no modelo que pode passar pelo ser um sistema misto ou não, pode ser um sistema totalmente integral de home office para determinadas atividades, para outras não, que você pode ter momentos de checkpoints, de reuniões presenciais para determinados fins, seja o que for, qual for o modelo, é importante que essas regras sejam bem definidas, claras para o servidor e para a administração, e a partir daquilo o servidor se compromete a atender aquelas novas regras. Né? Porque aí não vai colar aquela ideia, não, agora resolvi morar no exterior, mas você sabe que o seu trabalho significa ter uma reunião por mês com toda a diretoria do seu órgão, você precisa voltar, estar presencialmente naquela reunião mensal. É a responsabilidade que vai ser sua de estar lá. Se você resolver morar no exterior, você vai ter que, então, dentro desse pacto, esse novo pacto acordado, você garantir a sua presença física lá e não o órgão ao qual você trabalha. Porque esse foi o acordo. Esse é né, que nós estamos fazendo um novo acordo. Quando a gente assina a nomeação e toma posse, você fez um acordo, um contrato. Agora, se nós estamos reorganizando esse contrato com novos direitos e novas obrigações, essas obrigações têm que ser cumpridas, né? Tem que ser para que a coisa funcione muito bem. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Acho que o argumento está bem colocado, quer dizer, tentei colocar da melhor forma possível. E estou aberto para ouvir vocês aí, comentários, críticas, dúvidas. E agora que eu estou olhando o chat aqui, enquanto quem quiser falar, ou o Kleber fazer algum comentário, a Alessandra, ou a Micheline, eu vou dando uma lida aqui também. Ô, Cris, obrigado aí, tá, pela abordagem. Eu acho que o Cris trouxe para a gente uma reflexão, pessoal.
E é isso que a gente independente do modelo, independente do regime, né, a gente pode ficar nas nossas bolhas de diferentes formas. Então, Isso o que aí. ele está trazendo é aqui, ó, qual é o propósito do nosso trabalho, o que, que a gente está buscando, o que, que a gente pode estar fazendo, como a gente se colocar no lugar do nosso usuário, da sociedade, né? Esse produto é adequado, não é adequado? Isso aqui faz sentido, não faz sentido nessa realidade? Então, essas provocações, a gente discutir o modelo de trabalho, a gente vai ter esse momento, né? Como ele falou, não vou discutir aqui a questão do teletrabalho, a gente vai ter uma live específica sobre isso, mas é que a gente possa estar se perguntando isso, ora, tipo, com esse momento que a gente está vivendo, uma transformação da forma como a gente lida com o nosso trabalho, com a nossa vida, né? A gente tem conseguido entender, verificar esse propósito, ter essa clareza, né, nos colocar no lugar do outro nesse processo, verificar como é que a gente pode ser efetivos, né, aquela diferenciação entre aquela coisa de você realmente estar fazendo da melhor forma, não, você está sendo efetivo, você está gerando impacto, né, como a gente pode gerar? Quantas questões eu, como servidor da NTT, muitas vezes com usuário, eu já me perguntei, caramba, eu que venho de trabalhos de comunidade, por exemplo, assim, caramba, a gente botou uma praça de pedágio ali, por que, que a gente botou aquela praça de pedágio ali e deu aquela confusão? Horrível, né? Aquela coisa, tipo, será que a gente não conseguiu ir lá antes, ver isso? Eu não sei, eu não trabalho nessa área, tá, gente? Eu estou colocando uma situação que, por exemplo, eu já vi acontecer. Esse tipo de questões a gente tem faz com sempre tem colocado isso, a gente tem levantado essas questões para o nosso trabalho. Acho que essas são as principais reflexões que eu vi aí na fala do Cris. E assim, levantem a mãozinha, escrevam aí no chat e tragam as questões aqui. Vamos tentar deixar aqui gravado umas 2 ou 3 questões, tá? A cada tempo, tá? Que aí o Cris pode responder ou fazer alguma consideração. Alguém quer falar? Pode levantar a mãozinha e Ô, falar. Kleber, antes que alguém se manifeste, eu queria lembrar a todos que nós disponibilizamos o link para a lista de presença, tá? E essa lista vai possibilitar que a gente compute as horas de capacitação. Então, por favor, depois, agora, né? Vocês já podem entrar. É bem fácil, acessa, vai levar vocês até o formulário para vocês poderem preencher, tá bom, pessoal? Isso, vamos deixar 2 perguntas aqui faladas e o resto vocês colocam no chat. Depois a gente pode até passar para o Cris, se for alguma coisa, e a gente passa no comunicado para todo mundo. O que, que vocês acham? Quem quer perguntar, fazer consideração, só não pode desabafo grande, senão o tempo, o tempo não permite, tá? O pessoal aí está tímido. Isso, a Cíntia É, a fez... Cíntia. Vai lá, Alessandra. Isso. A Cíntia, acima ela falou, numa fala sua, ela falou realmente que ela percebia essa questão da percepção do usuário quando ela trabalhava em loco, não é isso, Cíntia? E a pergunta dela é como deve ser a nossa postura ante a chefia para apresentar novas ideias numa abordagem aceitável? Olha, excelente pergunta, Cíntia. E agradeço a todos aqui os comentários, consegui ler rapidamente, tá? Os feedbacks muito legais. Olha, eu acho que todo servidor público, você sabe, né? O conceito de liderança hoje no século XXI, ele está sendo muito reformulado. Hoje, líderes, todos nós devemos ser líderes, né? A liderança, essa diferença entre o líder formal e o líder real está cada vez menor. Na verdade, todos devemos ser líderes, as pessoas são contratadas, são cada vez mais contratadas com a característica de liderança como parte essencial, né, mais do que muitas vezes a sua especialidade, e o chefe, além de tudo, tem que ser líder. E cabe na ideia de liderança do século XXI aproveitar os talentos, aproveitar as ideias. É claro que o chefe ele tem a responsabilidade, ele assina, ele às vezes é ordenador de despesa, ele vai assumir uma série de riscos no nome dele, mas ele tem que saber ouvir. Então, eu acho que, primeiro, cabe a todo mundo deve falar, deve aí cutucar, deve provocar, claro, com carinho, com amor, né? Com respeito, tudo é possível. Então,
coloque sempre seus pontos, os seus comentários construtivos. Primeiro, por questão de hábito, para você se manter um profissional de alto nível, né? Porque se você tem ideia e o seu chefe não ouve, aí você não manda mais ideia, você vai se calando, você vai, com o tempo, se resignando, e você vai ficando triste, você vai ficando desanimado, né? Então, nem que seja igual academia, nem que você for lá um pouquinho para ficar 10, 15 minutos, você tem que manter isso para você se sentir bem. Pensa em você primeiro, tá? Então, fale para você. Agora, eu sou assim, e outro dia eu estava dando um curso, e a minha própria chefe estava nesse curso, e eu falei para ela com todo carinho, falei, olha, eu encho o saco de todo mundo, eu falo para os meus diretores, eu mando ideia para o diretor-geral, mando não sei o quê, com respeito, com carinho. Se ele vai aceitar e vai fazer alguma coisa, aí é uma coisa que eu não tenho controle. Eu estou fazendo a minha parte, que é semeando. Você coloca sementes. Agora, de forma geral, Cíntia, a gente vai semear muito para gerar um outro fruto, né? Uma outra planta que vai germinar. Isso faz parte, né? Então, sei lá, dos 90% a 95% das ideias que eu dou, 5%, né? Tem alguma repercussão, tá ótimo. E eu já me sinto bem, estou fazendo meu trabalho, estou sendo pago para isso, tá? Não levo no pessoal e continuo falando. E olha, às vezes que você vai falando uma ideia, só dando um caso aqui rapidamente, quando eu sempre falava na Câmara que a gente tinha que fazer um hackathon. Hackathon, você sabe, né? Aquela atividade colaborativa com garotos de TI, e no nosso caso, para transparência e participação. Eu falava lá na Câmara em 2011, 2012, 2010, mas ninguém dava muita atenção, na época não tinha muito isso na área pública. Aí vieram aqueles movimentos de junho de 2013. E aí os deputados ficaram doidinhos, né? Aí eu falei, meu Deus, tem que fazer um negócio diferente, as pessoas querem invadir o Congresso, meu Deus. E aquele ano dava 25 anos da comemoração da Constituição de 88. Aí o presidente chegou para o diretor-geral, que era meu chefe, presidente da Câmara, né, naquela época, e falou, olha, e aí, vamos fazer alguma coisa aqui, tem que fazer um evento, tem que fazer alguma coisa, você tem alguma ideia? Aí ele lembrou que eu enchi o saco e falava dessa ideia de hackathon, o meu chefe, diretor-geral. E aí ele me chamou, eu apresentei a ideia, o presidente gostou, autorizou os recursos e me chamou para coordenar o hackathon. E fizemos o hackathon, que foi uma experiência linda. Uma semana os meninos ficaram no salão branco lá da Câmara, o presidente chegou lá, conversou com eles, fez chat ao vivo, os deputados participaram, foi ótimo. Tanto é que um deles perguntou para o presidente nesse chat ao vivo por que não cria um espaço permanente de colaboração na Câmara. E aí surgiu o Lab Hack, um dos primeiros, ou alguns dizem o primeiro laboratório de inovação pública no Brasil. O presidente me pediu para coordenar esse projeto, eu fui o diretor por 4 anos. Gente, olha só, uma ideiazinha que você plantava lá longe, jogava aqui, jogava. Um dia abriu a janela de oportunidade, aquele terreno ficou fértil e eu tive a oportunidade de fazer meu trabalho, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida. O Lab Hacker fez sucesso no mundo inteiro, ele é copiado em outros países, etc. Então, esse caso e muitos outros pequenos, né? Viu, Cíntia? Ocorrem assim. Então, primeiro, faça por hábito, só para testar a musculatura da iniciativa e etc. Segundo, também agora, você está com o chefe também muito ouvido tampado, não, muda de lugar, arruma outro lugar, vai procurar um outro chefe, você sempre vai achar um chefe melhor, deixa esse... Ah, não consigo sair, consegue sim, enche o saco dele, todo dia que ele não vai aguentar mais você, vai te expulsar, tá? Mas sai fora, se for esse o caso. Deixa esse cara ficar lá, ninguém querendo trabalhar com ele. Então, pessoal, tem alguma outra questão? A gente colocar aqui a última, derradeira, né, Bicherini? Então, tá. Tem uma questão que o Cris colocou aqui, daquela questão, você falou dos métodos ágeis rapidamente, né, Cris? E fez aquela alusão, não tem modelo acabado, né? A questão é contínua e a gente vai podendo experimentar. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente para a gente não ter o medo de arriscar, né? Senão a gente fica preso
as questões já pré-definidas e é complicado. Isso é muito complicado para algumas áreas. Eu sempre digo para áreas como a nossa, por exemplo, gestão de pessoas, áreas administrativas que são muito reguladas por órgãos externos, tipo o Ministério da Economia regula a gente, aí vem a SLTI, SGP, aquela coisa toda, né? Então a gente sempre fica muito restrito nosso campo de atuação, mas que ainda assim, nesses espaços, a gente possa ter isso em mente, que a gente não precisa ter a certeza de acertar sempre, mas a gente tem que começar, iniciar esse processo para se adaptar a isso, e a gente só vai acertar tentando, só vai acertar experimentando, né? Que o modelo ideal não está dado. O modelo a gente vai construir com base nas experiências que a gente conseguir implementar. Então, essa é uma parte que eu achei interessante e eu acho que serve muito de estímulo para todos nós que estamos aqui. Eu só queria reforçar isso aí. E no mais, agradecer muito, Cris, a sua participação aqui, esse convite que você nos fez, a reflexão do nosso papel como servidores, né? A gente, como servidor público, sofrendo muito esses reveses aí de uma classe aí de pessoas que realmente deterioram muito a imagem do servidor público, né? A gente precisa lembrar que a gente tem um propósito como servidores e esse propósito é mais forte e a gente deve levar isso adiante, mostrar para a sociedade o quanto a gente pode estar contribuindo também. Obrigadão, viu, Cris, pela essa discussão e essa oportunidade. Foi um prazer, viu, Kleber? Eu também agradeço a todos aí pela atenção, pela paciência, pelos comentários positivos, a Alessandra, a Micheline aí por viabilizar essa conversa aqui. E aí, gente, a mensagem final é essa, de que nós temos que devolver essas críticas aí injustas, né, estereotipadas, que veem o serviço público como um monolito. Não é, o serviço público é complexo, ele tem muitas nuances. Nós queremos que os picaretas saiam do serviço público também, nós queremos, nós sofremos com isso. Nós queremos que os super beneficiados também sejam, sei lá, punidos. Nós queremos a mesma coisa. Agora, não venha dizer que todo mundo é assim, né? Não venha dizer e vir com o mesmo formato, uma forma de resolução ineficiente, mal feita, sem mexer em outros pontos, né? E que pressupõe que todo mundo é marajá, que é todo mundo, que o servidor público não gosta de trabalhar. Quantos problemas que nós já não tivemos tentando fazer as coisas, não conseguimos por uma interferência política ruim, né? Ou porque é um excesso de burocracia, né? De excesso de controle. Então, são problemas que às vezes transcendem a nossa vontade, que nós não podemos ser culpados por tal. O que nós podemos fazer é o quê? Trabalhar com foco no impacto, da forma mais eficiente possível, e nos manifestarmos publicamente, que eu acho que a gente tem que falar mais, tem que blogar, tem que colocar nas redes sociais, e eu deixo o convite, é o que eu faço também, como uma forma de contribuição para a esfera pública de maneira geral. Convido vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, tá? Eu estou divulgando aqui coisas que são totalmente gratuitas, de utilidade pública, então o meu canal Cris Ferri no YouTube tem vários vídeos sobre esses temas todos de inovação, que, por exemplo, avaliação de desempenho, eu fiz um pouco tempo atrás, agora com o Rodrigo Narciso, que é excelente, vocês vão adorar, sacolão das ferramentas de inovação. Então tem alguns outros, e o meu Instagram também, Cristiano Ferri, tem lá umas dicas diárias de inovação na área pública e coisas afim. Tá? Fiquem bem, foi um prazer conversar com vocês, e até uma próxima, quem sabe presencialmente, porque algumas coisas presencialmente é melhor, não é mesmo, Kleber?